aí, segundo ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Mas para isso, a gente tem que entender como era esse país, qual era a forma de governo e também os acontecimentos que a gente classifica em história como ensaio geral. Vamos lá. Como era a Rússia dos czares? Primeiro, o czarismo é um despotismo esclarecido dentro da Rússia, tá? É um absolutismo russo, tá? Grosso modo. E quem estava no poder era a família Romanov. A Rússia, ela tinha um predomínio das suas atividades agrícolas, tá? Então ela era muito agrária. E lembrando que a gente está falando que esse período aí, já aconteceu a primeira Revolução Industrial, já aconteceu a segunda Revolução Industrial. Então, assim, a Rússia ela é muito atrasada no processo de industrialização, ok? E aí tem a Guerra da Crimeia. Guerra da Crimeia, a Rússia ela acaba sendo derrotada, tá? E o czar, ele acaba tendo que abrir mão de várias coisas, tá bom? Para chegar e conseguir negociar com o seu povo para conseguir continuar no poder, tá? Então ele também teve algumas coisas de oposição, tá? A oposição foi marcada pela insatisfação da nobreza, porque ele acaba suspendendo, após a Guerra da Crimeia, acaba suspendendo os privilégios feudais da nobreza, tá? Porém, quando ele acaba suspendendo os privilégios feudais, né, a relação de não só de vassalagem, mas a relação mesmo de pagamento de impostos que os camponeses tinham que fazer enquanto a nobreza não precisava, também acaba deixando os camponeses insatisfeitos, porque isso marca que quem tinha o domínio da terra era a nobreza, tá? E você cancelando esses privilégios feudais, o que vai acontecer? Os camponeses eles vão ter que usar recursos próprios, isso quer dizer, dinheiro, para adquirir uma terra, tá? E os camponeses não tinham recursos próprios para isso. E aí, você vai ter um movimento chamado Naronics, tá? Que é um movimento popular contra o czar. E a Rússia, ela inicia o seu processo de industrialização, mas é um processo, assim, bem de início ainda, tá? Vamos lá. A consequência dessas industrializações e suas consequências socioeconômicas. Primeiro, vai ter o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, tá? E que ele vai fazer o manifesto, tá? Do POSDR. E esse manifesto vai determinar que o socialismo seria aplicado na Rússia em duas etapas. Primeiro, a partir de uma etapa democrática burguesa e a segunda, socialista proletária, tá? Só que dentro deste partido, tá? Vai haver uma cisão, vai haver uma separação dos mencheviques, que serão a maioria, eles acreditam na implantação gradual do socialismo a partir de reformas trabalhistas, tá? E os bolcheviques, que serão a maioria e serão os exaltados, tá? Que vai pedir uma construção imediata do socialismo, tá? Em meio à aliança dos operários com os camponeses para a luta revolucionária se materializar imediatamente. Tá? Isso daí, gente, é muitíssimo importante vocês sempre prestarem atenção nessa cisão, tá? Do Partido Operário Social Democrata Russo, porque isso daí, essa cisão
que vai determinar com não só o ensaio geral, mas a Revolução Russa em si, tá? Vamos lá. Ensaio geral. Para a gente entender um pouquinho do ensaio geral, a gente tem que entender o contexto, não só russo, mas a Rússia internacionalmente. Vamos lá. Contexto mundial. Você tem o imperialismo, tá? Dentro do contexto imperialista, o Japão ele vai se tornar imperialista já com a era Meiji, tá? E aí vai ter uma guerra russo-japonesa que o Japão vai sair vitorioso. Isso para a Rússia será um arraso, porque imagina, vários problemas internos, tá? E agora uma guerra que simplesmente ela perde novamente. Lembrando que ela já tinha perdido a guerra da Crimeia, tá? Então isso daí vai fazer com que a população se revolte ainda mais, tá? E apesar do movimento contra czar, a maioria da população, ela simplesmente não acreditava, assim, 100% que czar, ele não queria ouvir o seu povo, tá? Muitas das pessoas acreditavam que existiam forças, tá, por trás de czar que não deixavam ele ver, o rei ver o que estava acontecendo, tá? E isso, esse idealismo vai acabar culminando no Domingo Sangrento, que foi o quê? A população, acreditando que czar não sabia do que estava acontecendo na Rússia, vai fazer uma petição reivindicatória, tá? Vão se reunir, né? E simplesmente não vão nem atacar nenhum lugar. Vai ser simplesmente uma passeata para chegar até o palácio, tá? E aí, o exército palaciano, né? Ele vai atacar essa população. Sendo que essa população, gente, não era feita assim de homens e soldados. Não, essa população tinha mulheres, crianças, idosos, tá? Tinha realmente a população da Rússia. E isso vai fazer com que estoure o estopim das agitações pela Rússia, que as pessoas vão começar cada dia mais chegar e apoiar o Partido Operário Social Democrata Russo, tá bom? Porque eles vão ver que czar realmente ele sabe o que está acontecendo e ele mandou o seu próprio exército chegar e atacar o seu próprio povo, tá? Por isso também vão estourar guerras operárias, tá? Revoltas camponesas e levantes militares. Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Professor, olha só, mas é o exército palaciano que foi atacar. Sim. Agora imagina você tendo que atacar. Podia ser sua avó ali, podia ser sua mãe ali, né? Então, assim, o levante... E, obviamente, gente, morreram muitas pessoas nesse Domingo Sangrento, tá? Então, obviamente, você tinha pessoas também ligadas aos militares que estavam ali e foram mortas. Por isso também os levantes militares, tá? A reação de czar vai ser a criação da Duma, uma espécie de parlamento, tá? E Nicolau II, né, que é um dos czares na época, e ele vai ter uma relutância em convocar eleições, porque ele não vai querer ouvir o parlamento, tá? Ele vai formar os sovietes, que consolidou uma aliança entre a classe operária e o campesinato, tá? Porque os sovietes, eles são reuniões, tá? Eles estão mais no poder local, tá bom? Então, vai ser o quê? Vai se consolidar cada vez mais esse encontro entre classe operária e campesinato. Essa consolidação vai fazer com que era o que o manifesto do POSDR falava e o que os bolcheviques eles queriam, né? Que era a união dos operários com os camponeses
através da luta revolucionária. Então, os soviéticos vão dar o quê? Ferramentas para essa união, tá? E estreitar cada vez mais essa união. Então, vai ter o Manifesto de Outubro e a Carta Magna, tá? O que acontece? O Manifesto de Outubro, ele nada mais nada menos que será junto com a Carta Magna, que vai instaurar o quê? A monarquia constitucional. O rei, ele não vai mais governar, tá bom? Ele vai reinar, mas ele não vai mais governar, fazendo com que se afaste, tá? E se tenha realmente o poder já vai cair para o parlamento, para as dumas, tá bom? E não vai ficar mais nas mãos do czar, tá? Então, gente, é isso, tá? Até mais, bons estudos!